Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez a nossa videoaula vai ser prática e a gente vai colocar aqui alguns itens, algumas coisas que a gente aprendeu naquele slide da aula teórica sobre Flexbox. Só para a gente relembrar, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos pegar um elemento e esse elemento vai ser centralizado tanto verticalmente como horizontalmente. No segundo exemplo, a gente vai fazer com que os três elementos da tela sejam colocados lado a lado. Então, abre o Sublime, pega o seu café e a gente vai fazer isso rapidinho. Voltando aqui, ó. Isso aqui é um negócio bem bacana, vou mostrar para vocês como funciona. Se você abrir aqui, ó, View, Layout no Sublime, você tem o single que a gente usa normalmente, ó. Um único arquivo visualizado. Mas você pode usar também o layout com duas colunas, na qual você pode abrir o que você quiser na segunda coluna e você vai ter os dois códigos abertos um ao lado do outro, ou você pode também colocar um abaixo do outro. Eu prefiro um ao lado do outro porque fica mais fácil de visualizar, ok? Então vamos lá, ver o que vai acontecer aqui. Eu vou limpar aqui o meu código para vocês, para a gente fazer do zero, do jeito que precisa, ok? Salvo, tudo certo. Então eu tenho aqui o meu arquivo HTML, index.html, e eu tenho um arquivo index.css. E aí eu coloquei o nome dos dois igual, para que não fique dúvidas na hora que a gente for trazer o CSS, importar esse CSS para dentro do HTML. Para começar aqui, ó, vou definir o metachar set, porque eu uso acentos e uso cedilha dentro da minha página. E eu vou linkar o meu CSS chamado index.css dentro do meu index.html. O que é importante lembrar? Que os dois estão na mesma pasta. Então, estando na mesma pasta, eles conseguem se importar. Na verdade, o HTML consegue importar o CSS de forma simples. Verificando aqui, ó, lendo o código, eu tenho na linha 8 o meu body, eu tenho na linha 9 uma div e na linha 10 um elemento P definido dentro da minha div. Então essa é a minha estrutura, ok? A gente vai começar fazendo o seguinte, para que eu possa fazer com que o meu elemento seja centralizado através do Flexbox, eu preciso definir quem será o meu elemento raiz que utiliza Flexbox. Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar essa div que está definida aqui e vou dizer o seguinte, ó, ela vai ter uma classe e a classe dela vai ser a classe Container. Esse nome de classe pode ser o nome que vocês quiserem, não tem problema nenhum. O importante é que essa classe definida como container, ela seja chamada no CSS na hora de configurar. Então eu vou chamar ela aqui, ó, classe container. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer, ó, display, e ela vai ser uma classe do tipo flex. Os elementos dela vão ser elementos flex. Primeira coisa a se fazer está pronta, ok? O que eu preciso lembrar também? Quando eu for mexer com o flex, que eu quiser centralizar os meus elementos no meio da tela, eu preciso referenciar, eu preciso dizer para o meu container qual é o tamanho que ele vai ter. E eu preciso dizer o seguinte, ó, vou vir aqui, eu vou dizer, ó, a sua altura vai ser 100% da altura do elemento pi. Só tem um problema. Eu não defini qual é a altura do meu elemento pi.
Então eu preciso fazer isso. Eu vou vir aqui, ó, vou chamar HTML e body, que o body é o pai do container, e eu vou dizer o seguinte, ó, a sua altura vai ser o tamanho da tela de visualização. Vocês se lembram, a gente já falou sobre isso. Salvei aqui e agora eu tenho definido o tamanho da minha tela, a altura da minha tela, e que o meu container flex vai ter 100% dessa tela. O que mais eu preciso fazer? Eu preciso dizer o seguinte, ó, você vai alinhar todos os meus itens no centro da tela. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, justifica todos os elementos no centro da tela. Então, se lembram, o align ele vai trabalhar em uma, se vocês pensarem em 2D, ele vai trabalhar num eixo, e o justify vai trabalhar em outro. Se vocês tiverem dúvida, volta lá no slide, que no slide especifica o que cada um deles faz. Vou abrir aqui no meu browser, e aí o meu elemento já está centralizado no meio da minha tela. O que eu preciso fazer mais? Eu preciso simplesmente decorar agora o meu elemento. Então eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou chamar o container de novo e vou dizer o seguinte, todo P que estiver dentro do container vai ter o background color na cor roxa e vai ter, desculpa, as letras da cor branca. Salvei aqui, salvei e atualizei. Funcionou, mas ele ficou pequenininho, ficou um elemento um pouco, a cor ficou muito perto da letra. Para isso eu posso vir no meu HTML e o meu CSS, desculpe dizer o seguinte, ó, empurra todo mundo 40 pixels. O padding vai empurrar o elemento interno por 40 pixels de todos os lados. Como é que isso vai trabalhar? Olha, ele criou um vão entre tudo que é interno e a borda do meu elemento, e agora nesse momento eu tenho ele centralizado completamente, tanto vertical quanto horizontalmente, utilizando Flexbox. Ok, pessoal? Agora, se você quiser, se você precisar, dá um pause na gravação nesse momento e olha os códigos, copia os códigos aí, testa e vê se está tudo funcionando, que quando você terminar você continua o vídeo, que vai ter um outro exemplo. Vamos lá, pode dar pause agora. Se você deu pause e está retornando nesse momento, a gente vai trabalhar agora com outro arquivo chamado multicoluna.html e o multicoluna.css. Ok? Então eu vou abrir aqui, ó, do lado do CSS o multicoluna, vou apagar aqui rapidão para vocês verem o que está acontecendo, e eu vou limpar ele também, porque a gente vai fazer junto. Ok? Eu esqueci de limpar ele antes da gravação, porque a gravação que eu fiz primeiro falhou. E eu vou ter que refazer, estou refazendo no caso, essa gravação agora. Agora tá tudo limpo, tá tudo certo, tudo zerado. E aí a gente vai começar com esse elemento nessa forma aqui. Deixa eu só limpar mais um pouco. Eu quero fazer um exemplozinho com vocês depois. Então aqui, zerado. E o que a gente tem? A gente tem
um elemento H3 e um elemento P, outro elemento H3, outro elemento P dentro do HTML. Só isso. Então, vamos lá. Como eu falei aqui, no meu body, que está definido na linha 6, eu tenho uma div. Essa div, ela abre na linha 7 e fecha na linha 15. E ela tem o H3 definido na linha 8 e o P definido na linha 9 como seus filhos. Então, H3 e P estão dentro da div. Da mesma forma, na linha 16, eu tenho outra div e o elemento H3 está dentro dessa div. Eu tenho texto solto aqui. Como eu não gosto muito de texto solto, eu vou criar um elemento aqui, P também, e vou colocar o texto dentro dele. Ok, tudo certinho, tudo bonitinho. Ok, o elemento está feito um dentro do outro. Então, por que ele está dividido em divs, pessoal? Normalmente, quando a gente vai trabalhar com uma seção e com uma sidebar, eu tenho mais de um elemento dentro dele. Então, eu costumo agrupar esses elementos dentro de outro elemento. E aí, esse elemento aqui, ele é simplesmente para organização. Tudo que está aqui dentro, entre a linha 7 e a linha 15, significa que é a seção principal do meu site. Então eu posso vir aqui, ó, nessa div e dizer para ela o seguinte, ó, você é a seção principal do meu site. Já na linha 16, essa div aqui representa a minha sidebar, a minha barra lateral. Eu posso vir e dizer para ela, ó, seja a minha barra lateral. Eu nomeei as duas dentro do meu HTML. E eu posso dizer o seguinte, lá no meu CSS, ó. Eu venho aqui e digo, ó, main, classe main e classe sidebar, elas vão ter o background color delas de roxo e a cor delas vai ser branco. Para funcionar, vocês se lembram que eu preciso dizer para o meu HTML que ele precisa importar, ele precisa trazer o CSS para dentro dele. Então eu venho aqui, link rel, multicolunas.css, porque os dois têm o mesmo nome, mas extensões diferentes. Vou abrir no browser e agora eu tenho os meus dois elementos com um princípio de formatação, porém eles estão um embaixo do outro, e aí eu não consigo definir ele ainda como um elemento flex, eu só coloquei uma cor dentro dele. Vocês se lembram disso, que para que o meu elemento flex funcione, para que a minha configuração flex funcione, eu preciso definir um elemento como o meu elemento flex. E aí eu posso fazer de várias formas. Agora, hoje nesse vídeo, eu vou criar uma nova div class container, e ela vai abraçar os meus elementos que se chamam main e sidebar. Então eu criei ela aqui na linha 8 e só vou fechar ela depois que a div sidebar fechar, lá na linha 22. Então eu venho aqui, fechei. Abri ela aqui na linha 8, fechei ela na linha 23 e essa classe container vai ter como seus filhos o elemento main e o elemento sidebar, que também são divs.
E aí eu preciso dizer aqui, ó, no meu CSS, que container, a classe container, vai usar como configuração flex. E eu vou dizer também que ela vai alinhar os itens dela do modo stretch. Salvei aqui, ó. Vou abrir no browser. E a gente viu que nesse momento ele colocou tanto a seção principal quanto a sidebar uma ao lado da outra. Ele configurou as duas para ficar uma ao lado da outra. Agora a gente pode melhorar o CSS. Eu vou vir aqui, ó, no main e na sidebar que estão só com a cor e o fundo definido e dizer o seguinte, ó. Você vai ter uma margem de 5 pixels entre os elementos. Vê como é que ficou? Ficou bem melhor, olha lá. Ele criou a margem entre os elementos, ficou mais visível. Porém, as letras estão muito próximas da borda do quadrado, então fica um pouco difícil de a gente ler. Como é que a gente corrige isso? Ó? Padding, colocar uns 20 pixels. Melhorou. Agora ficou mais centralizado e ficou um pouquinho mais fácil de você ler. Agora a gente pode pensar no seguinte: por que eu defini esse elemento container como stretch? Simplesmente por causa do seguinte, ó. Eu vou pegar aqui esse P que está aqui dentro, ó, da classe main, e eu vou duplicar ele, vou colar ele na verdade 4 vezes dentro do meu HTML. É só dar Ctrl+C e Ctrl+V no parágrafo inteiro. Olha o que vai acontecer com o meu HTML. Ó. Ele vai pegar a sidebar e ele vai esticar a sidebar para que ela se comporte, para que ela tenha um tamanho idêntico ao tamanho do maior elemento, que é a seção principal. Então eu tenho o meu site mais preenchido, eu tenho o meu site um pouco mais bem acabado utilizando Flexbox. Tem um outro detalhe bem interessante aqui, ó. Nesse ponto, eu vou vir aqui, ó, vou pegar a div sidebar e vou colocar ela, vou copiar ela também e vou duplicar ela, só que antes da minha classe main. E é importante que eu cole essa nova div dentro da classe container. Se eu colar ela fora, não vai funcionar. Então, ó, primeiro aqui eu vou colar e vou salvar para a gente ver o que aconteceu. Ele adequa os elementos um ao lado do outro, utilizando o espaço disponível. E como está tudo configurado como stretch, ele deixou o site bem mais legal, bem mais padronizado. Se eu não colasse esse elemento dentro da classe container, ó, só descolei aqui, vou colar ele fora. Olha o que vai acontecer com esse elemento. Ó. Ele foi aqui para cima. Ele ficou na tela inteira aqui em cima e os outros dois que se colocaram no lugar certo. Mas como eu quero que todos fiquem um ao lado do outro, eu farei novamente a colagem dentro da classe container. E aí ficou tudo certinho, tudo bem bonito e bem colocado. Então, pessoal, bem simples, bem tranquilo de utilizar. Tem várias opções. Peço que vocês leiam os slides, peço que vocês pratiquem, busquem o material complementar que está no final do slide. E aí a gente tira as dúvidas durante a semana. Qualquer coisa é só mandar lá no Discord, ou se vocês tiverem outras formas de contato, Moodle, WhatsApp, e a gente conversa. Twitter, a gente conversa por lá. Valeu, pessoal!